A irmã falou assim, e o seu lugar não é lá. E Deus mostrou para mim onde é o seu lugar. Porque 3 horas da manhã, ó a revelação, irmão. A irmã pregando para minha mãe. 3 horas da manhã foi um anjo dentro da tua casa. Te acordou, saiu por uma avenida, andou, subiu uma ladeira, virou, chegou em frente, que você falou um templo cinza, só que não é templo cinza, é a congregação cristã. Você não entrou, você ficou no batente da entrada e você viu uma passarela que vai até o púlpito. E o varão de branco falou, explicou a ordem do culto e explicou um pouco da doutrina para você. E o pano branco que você falou não é pano branco, é véu. E você viu os irmãos de um lado, as irmãs do outro, a orquestra, e você se preocupou. E o pastor e o anjo falou para você que a ordem de Deus, ele não é pastor, ele é o cooperador da igreja, porque o verdadeiro pastor é o Senhor Jesus Cristo, que apacenta esse povo. E ela foi falando aquilo e eu todo arrepiado, me dando uma vontade de chorar. Eu apontei para ela, falei assim: quem foi que te contou isso? Ela falou em línguas e falou assim: o mesmo Deus que vai te converter, que vai te tirar do mundo difícil, vai fazer um milagre na tua vida. E é o mesmo Deus, vocês saberem que Deus me enviou nesse lugar, é o Deus que vai converter o teu esposo que te bate, que é viciado na cachaça. E vai ser o primeiro que Deus vai chamar nas águas do santo batismo. Irmão Isaías, o que aconteceu? Naquela mesma semana, minha irmã tinha recebido um convite no Bradesco, que ela era de outra denominação, para ir numa igreja, num culto de jovens à tarde. Ela foi nesse culto, porém, o que aconteceu? Quando, isso foi mais ou menos por volta de meio-dia e pouco que acabou essa pregação, quando a gente fechou a barraca, a gente foi para casa, a Gisele, 4 horas da tarde, 3 e pouco, a Gisele chegou e falou assim: mãe, o que você teve não foi sonho, foi revelação. O convite que eu recebi para ir na reunião de jovens, essa igreja existe, é a Congregação Cristã no Brasil. Eu nunca mais saio de dentro dela, que Deus falou com a minha alma. Minha mãe falou assim: tem culto lá hoje, no domingo? Falou: mãe, tem culto à noite. O que aconteceu? Minha mãe foi pela primeira vez na Congregação Cristã, no culto de 6:30 da tarde, há muitos anos atrás. Quem levantou para testemunhar? Essa irmã do Mato Grosso, sem combinar nada. E aí contou milagre. No final do culto, minha mãe foi procurar ela, não achou. Nesse tempo eu tocava samba, ficava com os meninos lá na porta de casa, lá na Avenida São Paulo, e tava tudo na porta de casa. Eu vi que parou uma irmã morena lá do outro lado. Eu fiquei olhando, falei: acho que eu conheço essa mulher, já vi essa. O que essa mulher tá fazendo? Quando a minha mãe chegou, tinha uns varal de roupa estendido na garagem de casa. Nessa época minha mãe estendia. Quando minha mãe foi atravessando para o outro lado da rua, ela veio na porta de casa, parou minha mãe e falou assim: o Deus que me mandou, que me revelou você no Mato Grosso, revelou a Ponte Seca onde você trabalhava, revelou onde ia ser a tua comum congregação e revelou a tua casa, a paz de Deus. Pouco tempo depois, o que aconteceu? Como Deus pregou que meu pai ia ser o primeiro, meu pai batia na minha mãe, era um pé de guerra terrível. Ele comprou um carro, um Marajó, e ele ia para o Ceasa buscar
o Parque Dom Pedro, buscar mercadoria na madrugada. O que aconteceu para encurtar o milagre? Ele gostava muito da música do Roberto Carlos. E o que aconteceu na madrugada? O rádio travou numa rádio de pastor. Ele odiava a crente, ele começou a dar soco no rádio. E o pastor ficou pregando. O que aconteceu? Na curva do SBT na Anhanguera, a roda do carro travou. O carro começou a capotar. Ele sem cinto voou para o outro lado da mureta. Veio os carros, bateu, o carro foi vendido por R$ 600. Os bombeiros chegou, o pessoal da CCR Autoban falou quem estava aí morreu. Ele levantou de trás da mureta, tremendo, Deus da minha esposa me livrou. Naquela mesma semana ele juntou um dinheirinho. O que aconteceu? Comprou um outro carro, não vou se lembrar se foi uma Brasília ou uma Belina, que eu tenho a mente meio fraca e aí não consigo ter muitas recordações. Ele comprou esse carro no domingo, foi eu e minha mãe para montar a barraca de tempero. O que aconteceu? Ele saiu pelo meio do mato, foi lá pro Sete Volta, irmão. E lá ele gostava do meio do mato, ele foi. Eu falei, hoje o pai vai chegar muito louco, o pau vai quebrar em casa. Ele foi pelo meio do mato, quando deu por volta de meio-dia, o porteiro da central, não vou falar o nome, porque às vezes tem irmão que pode escutar aí, e o porteiro da central, que é porteiro até hoje, chegou falando, conterrânea do tempero, que era conhecida assim, minha mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, pronto, meu pai morreu, tá muito louco, deve estar por aí. Ele falou assim, seu marido acabou de batizar na congregação cristã no Brasil. Eu falei, como? Meu pai nunca entrou na igreja. Daqui a pouco, meu pai chega perto de 1h pouco da tarde, falando assim, a paz de Deus, minha esposa, me perdoa tudo que eu fiz para você. Acabei de batizar, a partir de hoje eu não fumo, não bebo, eu sou um crente. Aí eu falei assim, mas pai, você nunca entrou na igreja? Ele falou, deixa eu contar como que aconteceu. Eu estava no meio do mato, comecei a ouvir uns barulhos do instrumento, estava pensando nos prejuízos que eu tive, estava com vontade de morrer. Fui escutando barulho dos instrumentos, fui seguindo, quando eu fui ver, estava um irmão pregando a palavra. Eu cheguei, sentei, me pegaram, me colocaram lá, escutei a pregação da palavra. Daqui a pouco, quando o irmão falou, agora é a hora do batismo, minha mente sumiu. Quando eu acordei, eu estava batizado. Andocoiá. Deus chamou meu pai nas águas do santo batismo. Não deu um ano na Vila Bela, Deus chamou minha irmã e minha mãe nas águas do santo batismo. Esse eu assisti, eu estava no último banco. Assisti o batismo da minha mãe e da minha irmã. Depois Deus me chamou também, fui auxiliar de jovens, 7 anos e 4 meses, na central de Francisco Morato. Vi muito milagre, vi Deus arrancar câncer, diversos tipos de câncer, câncer exposto, vi Deus levantar paralítico, tetraplégico. Não vou falar o homem de Deus aqui, mas nós viajamos para Goiás, e porque tem gente que se estriba. Eu já orei com o Serginho Preto, já orei nome de irmão, mas vi um grande milagre em Monte Carmelo. Deus me deu uma visão, estava numa depressão muito grande quando eu viajei para lá, para Monte Carmelo, para Goiás e para com um grande homem de Deus, não vou citar o nome. Deus me deu uma visão, não tive força de pregar, mas o homem de Deus que estava junto comigo, ele falou, prega a visão que Deus te deu. Estava um diácono muito conhecido também, um dos homens mais ricos de Monte Carmelo. O que aconteceu? Eu não tive força de pregar a visão, mas desceu um anjo e começou a pingar gotas de azeite desde o pescoço, que o homem estava com o pescoço quebrado, que ele era caminhoneiro, o caminhão caiu numa ribanceira, ele caiu, quebrou o pescoço. Só de ele não ter quebrado, não ter morrido, é um milagre muito grande. Ele estava em estado vegetativo. O que aconteceu? Eu tive a visão, mas não tive força de pregar o milagre. O homem de Deus falou assim, Deus vai fazer o milagre, vai fazer hoje. A minha fé abalou, eu não tive força de acreditar no milagre. Saímos da casa, o homem não andou, mas eu curioso,
vi uma sombra vindo pelo muro. Quando fui ver, era o homem que estava em cima da cama, saiu andando, se escorando. Então vi não posso dizer se é paralítico, eu não entendo muito bem, o tetraplégico, andou. Já vi em Morato, já vi uns dois andar.